É o Oi, livro, é o professora. capítulo 15, página 123. Oi, André. É o livro 5. Professora, Ai, eu não sei, gente, granu- qual que é o livro de você. granulometria, porosidade e permeabilidade. Impermeabilidade. É o Isso. É o 7, livro, André. gente. Isso, é o 7. Professora, É o 7. Oi, Luan. André até disse Eu tô com algumas saudades da escola. Eu lembro que antes da quarentena, antes do corona, eu só dei um abraço numa professora e essa única foi você. Ah, professora. que saudade. Professora, pra você ter uma ideia, todo professor Mas é um que puxa-saco mesmo, brigava né? com o Luan, ele fala. Não, é a Paloma. Todo professor que brigava com o Luan falava assim, eu não gosto dele, não gosto. Aí ele falava, você não Olha, gosta, aí depois Pedro. brigava, não gosta, não gosta. Olá, Luan, tá te dedurando na frente, pro YouTube todo ver. Que coisa feia, Pedro. Caramba, isso era bem chato. Eu lembro que no início ele falou assim, a professora de matemática. Não, a professora de matemática, ela não gosta dela, é um pouco chata. Aí depois o Luan falou, legal, aí tipo, foi entendendo mais, entendeu? Mas Pedro, antes você ele para nunca. de ficar dedurando as pessoas, Isso Pedro. aqui é Fica por causa quieto. Não, É sim. Não sou o X9, não sou o X9. Na aula passada a gente falou sobre. Na aula passada a gente falou sobre 3 tipos de solo. A gente falou do solo arenoso, falamos do solo argiloso e do solo calcário, né? No finalzinho da aula eu falei sobre o solo calcário, não sei se todo mundo. Acho que deu tempo de eu falar tudo sobre ele, mas eu vou dar uma Eu lembro que você recapitulada falou aqui que com o calcário vocês. é o pior, né? E calcário é o quê? O pior. Ele é o pior no sentido de menos fértil, assim, sabe, gente? Não no sentido de que é um solo que não é importante pra gente. Todos os tipos de solo, né, têm a sua importância, porque cada um vai ter um tipo de vegetação, cada um vai ter um tipo de composição diferente, mas pensando na questão de plantações, de agricultura, o solo calcário para nós é o menos interessante. Então a gente falou aqui, ó. Peraí, coloquei no slide errado. Agora foi. Então a gente falou do solo arenoso, que tem essa cor mais amarelada, que é um solo que é muito permeável, né? Porque os grãos desse solo são relativamente grandes, né? As partículas de grão de areia são grandes, a gente consegue pegar elas na mão e sentir. Então E o solo também é dói quando a permeável. gente tá andando na praia. Eu assisti a aula. Ah, André, parabéns, que bom que você assistiu, fico feliz. Eu lembro que você não pôde assistir a aula ao vivo, né? Mas que bom que você viu depois. E aí é isso, esse solo ele é muito permeável, então, porque os poros dele, a porosidade dele é grande, né? Os poros dele são grandes porque os grãos de areia são grandes. Então, ele tem bastante permeabilidade, ele não é muito rico em nutrientes, justamente porque as coisas passam com muita facilidade ali. Então, até os nutrientes acabam, sabe, passando, é como se fosse um filtro muito grande. E tem esse alto risco de erosão, porque como ele é o grão de areia, né? Ela é vinha, eles não ficam compactos, eles ficam soltos. Qualquer vento mais forte que faz já leva areia, né? Várias vezes a gente está na praia, e aí, principalmente no fim de tarde, assim, quando começa aquele vento, aquela ventania, não sei se vocês. Eu já tive até guarda-sol arrancado pelo vento, assim, na praia. Saí correndo atrás do guarda-sol. Mas essa ventania que faz, a gente consegue ver a areia ainda, assim, ó, porque o risco de erosão dela é muito alto, né? Se só o vento Professora, principalmente nos ciclones, né? Sim, não, no ciclone aí, todo tipo de sol é erosivo, né? Porque o ciclone é muito mais forte. Eu tô falando de uma brisa de vento, assim, por exemplo, já leva areia. Mas o ciclone também, sim. Cadê? Aí o solo argiloso, a gente falou que é aquele solo mais compacto, né? Que ele não é muito permeável e a porosidade dele, né? Os grãos desse solo, as partículas são bem pequenininhas, então elas ficam todas juntinhas, bem compacto. E aí até vocês me perguntaram, professora,
perguntaram do barro. Aí eu falei que, na verdade, esse solo argiloso, esse nome de barro que a gente dá é um nome popular, né? O barro nada mais é do que o solo argiloso quando está úmido, quando está molhado. Vira aquele barro, aquela lama, né? É um nome popular para isso. E quando ele está seco, ele fica bem, principalmente em lugares muito quentes, né? Assim, que ele fica ressecado, aí você passa naquelas estradas de terra, assim, aí voa aquele monte de poeira que a gente fala, né? Nas estradas, são essas partículas de grão voando. Ó, me perguntaram assim aqui no chat se não tem como compactar a área para ela ficar mais resistente. Mais resistente em que sentido? No sentido de não ficar, de não ser, tipo, não sofrer erosão, é isso? Compactar a areia para ela ficar mais resistente. Não tem como a gente compactar, essa é a característica dela. A característica dela é ter os grãos assim. Então, a gente tem que respeitar. Se a gente muda essa característica da areia, ela deixa de ser areia. Não tem como a gente compactar. Aí, deixa eu ver o que mais. E, por último, o solo calcário. Então, é esse solo que ele tem pouco nutriente, né? Ele não é muito nutriente. E que uma característica grande dele, uma característica importante dele, é que ele tem muitas partículas rochosas, assim. A gente viu que o solo nada mais é do que um processo de erosão que as rochas sofreram, né? Os solos se originam dessas rochas. Então, esse solo calcário, imagina que ele é uma rocha que ainda está se fragmentando, sabe? Que está nessa transição de rocha para solo. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, Ju? Então, professora, é como se ela ainda não tivesse chegado ao ponto de ser um solo, tipo, que nem o que tem terra, essas coisas? Então, é que o que a gente considera como solo é essa camada mais superficial da terra, né? E como que chegou no solo, nesse tipo de solo calcário, ele já chegou na parte mais superficial, a gente está pisando nele. Então, a partir daí, ele já é considerado solo. Aí, uma das características dele é ainda ser muito rochoso, mas ele já é solo, entende? O que a gente considera para ser solo é isso, ele precisa ter passado por todas essas camadas mais subterrâneas da terra e chegado à superfície. Chegou na superfície, é solo. Ok. Entendeu? Entendi. Beleza. Aí também me perguntaram se tem como transformar o solo argiloso em argila. O solo argiloso é composto por argila. O solo argiloso é isso. Por exemplo, o solo arenoso é composto principalmente de areia. O solo argiloso é composto principalmente de argila. O solo calcário é composto principalmente de cálcio. E o outro, tá vendo? Esses nomes é justamente da composição dele, tá? E o último solo que ficou, que é o solo que para nós, seres humanos, é o mais... É importante entre aspas, né? Porque todos têm a sua importância, mas que eu digo importância no sentido de... É o que mais dá coisa para a gente comer, né? Que é o solo perfeito para a gente plantar, que é o solo umífero ou humoso. Dependendo do livro, do lugar que vocês virem, vocês podem encontrar com os dois nomes, mas é o mesmo solo, humoso ou umífero. E o nome já vem exatamente do humus, que a gente lembra o que é, né? Não só da minhoca, mas também do cocô, dela. Da minhoca. Quando a gente pensa em humus, gente, o humus é mais do que só as fezes, né? É toda parte, todo vestígio, é toda a matéria orgânica que é produzida por esses animais. vivos. Oi? Que vem dos animais, não é, professora? Isso. Não só dos animais, mas de outros tipos de seres vivos também, né? De vegetais, de fungos, bactérias, protozoários, que são seres que não sei se vocês conhecem, mas pelo menos no ano que vem vocês vão aprender sobre todos os tipos de ser vivo do planeta inteiro. Então, esse humus é composto de qualquer tipo de matéria orgânica. Pode ser matéria orgânica que vem das fezes, pode ser um animal, uma vegetação que morreu e ficou ali naquele solo e foi se decompondo. Enfim, é qualquer tipo de matéria orgânica. E essa matéria orgânica, ela é muito rica em nutrientes, porque todo ser vivo não precisa se alimentar.
Sim, né? Então, esse alimento que a gente coloca para dentro nada mais é do que são nutrientes que a gente precisa ingerir para conseguir se desenvolver, certo? Esse é o nosso processo de digestão. A gente come porque a gente precisa de nutriente para ter energia e tudo mais. Quando a gente morre, nosso corpo está cheio desses nutrientes, né? Nosso corpo é feito deles. Então, quando a gente morre e fica lá no solo, não a gente, né? Qualquer outro ser vivo, esses nutrientes são reabsorvidos pelo solo, não pelo solo, né? Por micro-organismos menores, assim, por bactérias e por fungos principalmente. Então, esses nutrientes que estão nesse corpo sem vida, eles são repassados para o solo, aí servem de nutrientes para outros seres vivos, que nesse solo tem planta, e assim vai, aí é um ciclo. Este é o ciclo da vida, gente. Todo mundo já assistiu o Rei Leão? O ciclo da vida? O ciclo da vida é isso. Já. Já. O ciclo da vida é isso, gente. A gente nasce, né? Vive a nossa vida tal. Depois que a gente morre, né? Tudo que a gente tudo que a gente, enfim, volta para a Terra. E aí outros seres vivos vão se aproveitar desses nutrientes para se desenvolver e assim sucessivamente. Todos os seres vivos, sem exceção. Até quando a gente crema um corpo, professora, mas sabia? também não Serve de pode nutriente. cremar? Olha, a gente E- falou junto, André. As cinzas também podem servir em bem menor quantidade, né? Sem dúvida, você queimou tudo, mas as cinzas também servem de matéria orgânica, o André. Só que ela já está, Professora, né? Bem mais adiantada. Fala. Mas quando enterra a pessoa, peraí, quando enterra a pessoa e a pessoa fica um tempo lá embaixo da terra e depois vai ver como é que tá. O corpo não fica todo meio estranho, sabe? Como Porque a se... pessoa tá sem pele já, tá sem músculo, né? Professora, É isso? Não é por isso. É porque meu pai tinha falado Peraí. que quando a pessoa enterra a pessoa e ela fica um tempo embaixo da terra, os bichinhos que ficam embaixo da terra meio que vão comendo a pessoa. Sim, esse é o processo de decomposição. O processo de decomposição é isso. São outros seres vivos que esses bichinhos que a gente fala, né? Que a terra, os bichinhos da terra vão comer as pessoas que são enterradas. Esses bichinhos nada mais são do que fungos e bactérias que fazem o processo de decomposição. Esse comer é decompor, entendeu? É que a gente fala desse jeito para ficar mais simples, né? Das pessoas entenderem, mas é isso. Então, é óbvio que quando a gente é enterrado, como tem o caixão, aí tem um processo para essa decomposição acontecer, demora um pouco mais, porque você botou a pessoa dentro de uma caixa enorme, super grossa. Então, se a gente, por exemplo, enterrasse a pessoa só... É que a gente adquiriu essa cultura, né, ao longo dos anos, de colocar as pessoas em caixões para enterrá-las. Porque na natureza, o que acontece é que os seres vivos morrem e fica lá na terra. Ninguém enterra ninguém. Fica lá. Aí acontece a erosão cobre a pessoa. Exatamente. Aí vai para o fundo da terra e aí os seres vivos vão lá. Exatamente. não é, Professora, quem queria falar? Fala. Os animais acabam comendo a carne. Quando a gente fica para cima, quando, por exemplo, sei lá, morreu uma ave lá no meio da floresta, caiu lá dura, tá lá no solo. Provavelmente outros animais podem vir e se alimentar, animais maiores que eu digo, né? Podem vir e se alimentar. E aí o processo de decomposição é esses seres vivos microscópicos, menores, que estão se alimentando desse corpo que tá ali. Quem quer perguntar alguma coisa? Fala. Eu, professor. Tá, fala, Augusto. Augusto não, ó. Felipe, desculpa. Professor, já que o corpo é enterrado, então como os nutrientes vão para o solo? Se o corpo foi enterrado, fechado, certinho, enterrado. Como que os nutrientes vão ir para o solo? Porque eu tô pensando, você pensa em esses micro-organismos que fazem a decomposição, eles são microscópicos, certo? Então, eles conseguem, para eles, o caixão é um obstáculo, mas não deixa de
não impede eles de entrar em contato com esse corpo. Eles vão conseguir entrar dentro do caixão, porque eles são microscópicos, gente. Eles conseguem passar. Ô, Se a professora, gente tem bichinho, se a gente tem insetos que conseguem passar nas menores frestas, imagina um ser que é microscópico. Ele passa onde ele quiser, ele é microscópico. Então, ele vai passar, ele vai entrar nesse caixão, e essa decomposição é ele se alimentar dessa matéria orgânica desse corpo que está morto, e quando ele volta, né, ele volta para o solo, sai do caixão de novo, ele leva esses nutrientes com ele. E como ele vive no solo, esses nutrientes estão ali no solo, entendeu? Eu não sei se eu consigo explicar exatamente, gente, porque são seres muito pequenos, entende? Tipo, eles fazem parte deles, é quase como se eles também fossem os nutrientes do solo, porque eles carregam os nutrientes com eles o tempo todo. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, Felipe. Quem mais queria perguntar alguma coisa? Professora, é verdade. eu não queria perguntar, mas... Tá, pergunta quem ia falar, o Augusto, depois fala Pedro. Professora, Depois a Duda. Peraí, um de cada vez. Fala, Augusto. É verdade que esses bichinhos, eles explodem quando comem, quando decompõem o corpo? Explode? Como assim? Falam, não sei. Nunca ouvi essa história de explodir, nunca ouvi. Não sei nem que mito é esse. Não, ninguém explode, não. Não? Tá. Não. Fala, Pedro. Fala a Duda primeiro, vai. Fala, A minha não então. é pergunta. Mas tudo bem, pode falar. Fala, então, Duda. Oi. Tem um... Como que se fala? Não tem as minhocas? Tem. Da onde que elas vêm? Ô, louco, Maria Eduarda. Essa sua pergunta foi muito boa. Parabéns. Muito boa, parabéns. Ó, as minhocas, na verdade, gente, elas... Sei, elas meio que brotam mesmo, assim. Deve ser a evolução do verme, pro. Ela deve ser a É... evolução do verme. E ela não, ela se reproduz sozinha, então ela não precisa de um macho ou uma fêmea pra se reproduzir. Exatamente, elas são hermafroditas, né? Então, se eu tiver uma minhoca só, de repente posso ter várias, porque ela mesma consegue se reproduzir e aí, enfim, vão se produzindo. Mas as minhocas, Maria, elas são atraídas, assim, pelos próprios nutrientes. Então, esses solos que são omíferos, né? Que tem bastante, que são ricos em matéria orgânica, essas minhocas são atraídas porque é um solo que está cheio de nutrientes, né? Então todo mundo quer estar ali. É o melhor solo, assim, é o mais rico em nutrientes, é o mais rico em matéria orgânica. E isso é bom para todo mundo. É bom para os vegetais, é bom para os fungos, para as bactérias, inclusive para as minhocas. Mas as minhocas são seres que elas estão sempre ali no solo. O que acontece é que quando esse solo tem menos ou mais nutrientes, eu vou ter menos ou mais minhocas. E tem essa questão de elas se reproduzirem sozinha também contribui, né? Porque sempre vai ter pelo menos uma minhoca ali. E aí, quando você tem um solo, né, que está favorável, ele está propício para essa reprodução, para esse desenvolvimento dessa minhoca, ela vai e se divide. Eu tive um projeto na escola que eu trabalhava, na escola pública que eu trabalhava, que era de horta, era horta e jardinagem. E a gente tinha umas áreas, tipo, da escola, assim, que a gente começou a plantar algumas coisas, fez um jardim vertical lá na parede da escola e tal. E aí, quando a gente começou a mexer na terra, o solo não a característica dele era de solo argiloso. Ele era mais composto por argila, assim, não era uma terra escura igual a essa que a gente está vendo aqui na foto. Era um solo mais laranja, mais compacto, e a gente falou, bom, vamos trabalhar nesse solo para ver se a gente consegue salvar ele. Então, a gente começou a regar ele com frequência, mexer, colocava fertilizante. Aí a gente mexia bastante na argila, né? Mexia bastante no solo, porque aí quando você mexe, você deixa o solo aerado. Então, esse solo começa a ter mais espaço para o ar e para a água penetrar, inclusive outros animais, né? Todos os animais que vivem nesse solo, eles ajudam ao solo ficar mais aeradinho. Então, a gente mexia bastante no solo, começou a plantar umas coisinhas. Quando a gente começou a mexer, não tinha praticamente nada, tinha só uns insetos que andavam por cima, assim.
Depois que a gente começou a mexer, tipo, em um mês, a gente mexia um pouco assim, ó, não precisava nem cavar muito, você já viu um monte de minhoca. Elas simplesmente brotaram ali, porque elas não estavam ali. Só que a gente, aliás, elas estavam, só que a gente não conseguia ver, porque era bem menor quantidade, né? E elas ficavam mais escondidinhas. Conforme o solo foi ficando, a gente foi tratando o solo, foi deixando ele melhorzinho, elas começaram a se reproduzir e de repente o solo estava cheio. Aí as nossas coisas que a gente plantava começaram a dar mais certo. Mas o projeto acabou, então não sei o que aconteceu agora com a horta. Oi. É minha vez. Uma pergunta meio besta, mas a minhoca É verdade. se divide e sai duas? Eu não entendi direito. Não, ela se reproduz sozinha. Ela bota ovo e sai minhoca? Não entendi direito. Não, ela não bota Pesquisa ovo. no YouTube. Ovo de Ela não minhoca. bota Vai que ovo. aparece. Não, ela não bota ovo. Ela meio que consegue se dividir, Pare. entendeu? Surgiu do nada. Ela não se divide assim bonitinho em duas partes. Do Calma mesmo aí, Pro. Vou igual. pôr aqui no YouTube. Minhoca parindo. Mas que minhoca parindo? Mas ela consegue se dividir, Augusto, entendeu? Ela se divide. Vários outros animais fazem isso também, de se dividir. Tem animais aquáticos que é estranho, mas é uma característica muito legal, se você for para pensar. Bactéria, não é, professora? Ela não se divide? A bactéria, exatamente, a bactéria se divide. Você tem uma bactéria só, ela se divide, e agora tem duas, aí essas duas se dividem, aí tem quatro, assim, sucessivamente. Fala, Pedro, o que você ia falar? Fala, Augusto. Seres humanos. Não, ia ser horrível. Deus me livre. Fala, Pedro. Pro, a minha avó, né, ela fala que o corpo humano é tão podre, que o humano é tão podre que ele produz até o próprio verme. A parte de um humano podre eu posso até compreender, mas ele... Oi, professora! Poxa, Pedro, você tá falando de você mesmo, cara. Eu não entendi, Pedro. Como assim? Não, Nosso corpo é o quê? É porque a minha avó, ela diz que o ser humano, ela diz que o ser humano ela produz o próprio verme. E produz o próprio verme, é verdade ou é a mesma coisa que eles veem e passa no nosso corpo pra comer enquanto a gente tá morto, Eu não sei sabe? que tipo de verme que a sua avó tá quando falando. A gente eu morre, acho que é... Não, quando a gente morre, a gente morre. A gente não vira mais nada, a gente vira matéria orgânica. A gente morre e aí a gente fica se decompondo e tal, os bichinhos ficam comendo a gente. Só que, tipo, esses bichinhos vêm da gente ou é só microscópico mesmo? Que, tipo, já tá na gente ou vem de algum lugar? Não, esses bichinhos que comem a gente quando a gente tá enterrado, eles estão na terra, eles não estão na gente. São vermes. Professora, a gente não tem um verme. A gente pode ter verme dentro da gente, só que aí são doenças, aí é diferente. Não, eu concordo com a sua avó. Eu concordo com a sua avó quando ela fala que a gente é podre, mas o verme não vem da gente. Vem da terra, esses bichinhos vêm da terra mesmo, tá bom? Professora. Oi. O projeto tomei até remédio pra verme. É importante tomar remédio pra verme. Fala. Tem um ser, que eu me lembro, tem um ser vivo que quando a gente fica parado, ele começa a ingerir o nosso corpo lentamente. Mas se você faz exercícios físicos, ele fica de boa lá, calminho, no canto dele. Aí quando tem alguma doença que você não pode mexer o seu corpo, ele começa a te consumir. Aí o seu organismo fica todo zoado. Eu vi uma imagem que eu tô com agonia, Pro. A minhoca tá me dando agonia. Eu vi uma imagem que eu tô com agonia. Vou cobrir a minhoca. Gente, essas minhocas estão tão bonitinhas, elas estão até brilhando. Vocês já pegaram minhoca? Não. Se divide, sai dela mesmo e sai tipo um bichinho. Quando eu era mais nova, a gente ia num sítio. Hoje em dia eu tenho dó, eu não faria isso. Mas quando eu era mais nova, eu era mais nova. A gente ia num sítio, minha família alugava um sítio que tinha um lago. E lá tinha peixe, então a gente pescava. Aí do lado desse lago tinha tipo um terrário assim, ó, que era cheio de minhoca. Aí a gente ia lá, mexia na terra, pegava as minhocas, enfiava no anzol e ia pescar. Eu morria de dó, mas eu fazia, né? Mas hoje em dia eu não faria mais. Nossa, você não sabia. Eu me sinto triste em saber que eu matei várias minhoquinhas, mas foi sem querer não, né?
Tadinha. Foi por querer. Foi por querer mesmo, não dá nem pra falar que foi sem querer. Fala. Professora, quem não tem dó de minhoca tem que assistir Espanta Tubarão, porque é exatamente isso que acontece, professor. Ele pega a minhoca de anzol e vai pescar. A minhoca fica gritando de medo do tubarão, professora. Ai, gente, não, tadinha. Eu tenho dó, assim. Eu tenho dó de pesca, né? Mas eu gosto tanto de comer peixe, então eu não posso falar que eu não gosto de pesca, senão eu seria hipócrita. Porque eu adoro um Ah, peixinho, professora, gente. agora me deu vontade de vomitar, porque agora que eu pensei. Ô, professora, os peixes Oi. comem a minhoca, né? Os É, peixes eles comem são a minhoca, atraídos, né? né? Porque você tá achando que você comeu. Professora, Você comeu minhoca? Eu não como peixe, professora, não gosto. Ah, Não gosto, meu pai a gente não gosta. Gente, vocês ficariam Ô, surpresos minhoca, com a realmente, ela quantidade de bota coisa estranha que a ovo. gente come, viu? Ô, professora, a minhoca Oi. realmente bota ovo. Ela realmente bota ovo. Ah, ela bota Eu ovo? busco aqui no Google. professora, Ô, Tá. professora, Oi. teve uma Não se vez que minha mãe desenvolve. tava lavando a salada e tinha um produtinho que ela passou na salada. Ela achou uma lombriga. Me deu nojo. Provavelmente não era uma lombriga, mas pode ser que parecia. Lombriga é difícil estar na salada, assim, mas era algum bichinho nojentinho, né? Eu já encontrei também em salada, gente. E é muito ruim. Oi. Eu nunca vou lavar quando salada. eu tinha ido pro motel, só que aí foi minha família inteira. Foi minha tia, foi minha avó, foi meu primo. Aí, quando eu fui pescar com todo mundo, aí tinha um homem que tava pescando. Só que aí minha irmã e meu primo foi ver o homem pescando. E aí, quando o homem pegou e ele foi tirar um negócio do peixe, aí começou a sair sangue do peixe, o meu primo começou a chorar de dó. E ele tem 3 anos. Ai, olha, seu primo já tô super consciente, amigo dos animais, parabéns E aí pra minha ele. tia acha que Já é um vai ser pequeno, vegetariano. é um pequeno vegetarianozinho. Tomara. É, gente, eu tenho um pouco de dó de pesca, Pro, assim, mas eu gosto de comer. Fala. pelo jeito, tem minhoca que tem tipo de minhoca que precisa se reproduzir com macho ou fêmea. Tanto faz, eles não têm gênero definido. Mas Eles tem podem alguns que ser não com. podem. Sim, eles podem. Gente, Não. eles são hermafroditas, então eles podem fazer a autofecundação ou eles podem um fecundar o outro, assim, entendeu? Uma minhoca fecundar a outra. Professora, tá me dando nojo ver como a cobra bota o ovo. Fala que Eu uma. Fala gosto de que cobra, senhor. Ô, professor, e como que Oi. E como que o cavalo marinho pare os filhos? Como é que ele consegue ficar grávido? Ah, gente, É o a cavalo natureza marinho não se que explica, carrega. né? Eu sei. É o cavalo marinho, não. É o macho, cavalo- você quer dizer, né? Não é cavalo, não, é o macho. É, cavalo marinho fêmea, cavalo marinho macho. É o cavalo marinho macho que fica gravidinho. Aí depois a barriguinha dele abre assim, ó. Vocês já viram um cavalo marinho parindo? É tão bonitinho. Já, é tipo um furinho, eu já vi vídeo. É um Aí furinho. começa a sair, parece que ele tá fazendo um cocôzinho. Você vai que começa a sair um monte de cavalinho assim, ó. Ei, professora, é o macho que pare? É, ele que fica gravidinho. Não é uma gracinha? Professora, meu pai Ele já que teve sofre. marinho. Devia. Ele tem um esqueleto do cavalo. Devia Nossa, ser o quê, Júlia? Ele tem um Tenebroso. esqueleto do cavalo marinho. Que tenebroso, Duda. Ô, professora, mas parece que Eu queria ouvir o que a ele... Júlia falou. Acho que a Júlia já falou que teve devia ser assim com pessoas também, Júlia? Foi isso que você falou? Não, professora, deixa pra lá. Eu ia falar um negócio, só que deixa. Ah, porque eu acho que deveria ser assim com pessoas também. Ô, professora, Imagina. quando Oi. o cavalo marinho tem filhos, vai um monte de filho. Eles têm Eles um têm monte vários de filhotinho. Sim. Professora, Gente, quanto... Fala. Mas quando o macho tem um filho, ele cuida dos filhos, ele fala, você se vira aí, vai. Não, isso de cuidar dos filhotes não varia de macho para fêmea, varia de espécies. Tem espécies que cuidam dos seus filhotes, tem espécies que não. Por exemplo, seres humanos cuidam dos seus filhotes durante
18 anos. Tem outros seres vivos que não cuidam. Por exemplo, a tartaruga marinha bota lá os ovos dela na areia, volta pra água, os filhotinhos que lute depois, entendeu? Ela já tá vivendo a vida dela lá, ela não quer saber. E os filhotes vão pra mãe ou eles... Não, eles vão pra água. Os que conseguem chegar na água, né? Porque da areia até a água já morre um monte. Aí quando chega na água, eles estão pequenininhos, são presas fáceis também, morre um monte. Então sobrevive bem pouco as tartarugas. Tem um que pássaro come, né, Pro? Mas os pássaros podem comer, tem tartaruga que acaba virando alvo de pessoas que pegam para fins ilegais. E aí depois que elas vão pro mar, elas são pequenas também, então elas são fáceis de ser predadas, né? Elas são presas fáceis. Mas esse cuidado parental que a gente chama varia de espécie para espécie. Geralmente as espécies que cuidam dos seus filhotes são mamíferos, não estou falando no geral, mas geralmente são mamíferos e aves. Os outros animais costumam, enfim, pariu lá, já era, cada um por seu. Oi. Mais uma dúvida. Como que os animais eles comem a tartaruga, sendo que tem um casco? Como que eles conseguem tirar ela do casco? Eles quebram o casco, né? Eles abrem o casco e comem só a parte de dentro, a carne dela. Sério né? que eles conseguem tirar o casco? Sim. Meu filho, a natureza... Principalmente os animais que voam e o gavião, ele leva lá pra cima pra cair no chão, o casco quebrar e ele comer. Exatamente, também acontece isso. Eles são maldosos também, né? Maldosos não, eles precisam comer, né? Fala rápido. Não seria a fêmea ter filhos, porque eu acabei de ver aqui que ela transfere os ovos dela pro... Sim, não, quem fecunda, a fecundação acontece no corpo da fêmea. Só que ela passa do macho. A gente fala que o macho fica grávido, não tá errado. Quem de fato pare os filhotinhos são eles. A diferença é que os óvulos, né, são fecundados no corpo dela, e aí depois ela transfere para ele, mas quem tá grávida é ele, não é ela. Eu queria que eles reproduzem do mesmo jeito para outro ser humano, praticamente. Só que o macho, ele não pare. Eles reproduzem, ela passa o óvulo do mesmo jeito que o homem passa você sabe o que pra mulher. Só que mas depois o homem vai embora e deixa a mulher lá, sozinha com a criança. É isso que acontece com os seres humanos. A única coisa diferente é que o homem não pare. Só isso. E que a gente não tem guerra, mas... Gente, vai acabar a aula. Amanhã a gente termina de falar sobre algumas características do solo importantes, a importância dele, e aí eu vou passar umas atividades para vocês fazerem para a semana que vem, tá bom? Tá bom, okay. Tchau. Tchau, professora. Vejo vocês amanhã, gente. Tchau, tchau. Bom intervalo. Tchau. Fui, vou ligar para você, Pedro. Tchau. Vou ligar para você, Pedro e André. Tchau. Tchau, gente. Tchau.